Olá, eu sou João Batista Ferreira, consultor de inovação. Na verdade, o meu compromisso com isso já vem de bastante tempo. Eu tenho uma experiência pessoal que me dá um orgulho enorme e que eu vou tentar trazer ela para a nossa palestra de hoje. Por ocasião da Conferência da ONU para o Meio Ambiente, em 1992, a famosa ECO 92, eu tive a oportunidade de ser o diretor-geral. A partir dessa experiência, que foi assim intensamente vivida, foi uma coisa assim global, nós estávamos muito preocupados com a participação da sociedade civil nos destinos do nosso planeta na agenda de 21, do século XXI. Nessa ocasião, uma experiência dessa, a gente imprime uma consciência global, uma consciência da espécie que estava anunciando seus primeiros movimentos, que nós estamos vivendo hoje de uma maneira mais conectada. As pessoas todas têm acesso à tela, somos bilhões de pessoas conectadas na internet. Isso de 1992 para cá, a coisa se amplificou de uma maneira incrível. Esta amplificação mudou os paradigmas que nós havíamos construído para trás. Ou seja, a sociedade que teve na Revolução Industrial sua grande arrancada para a sobrevivência da espécie, porque foram tantas as conquistas científicas, foram tantas as conquistas de produtos, tantas as conquistas da tecnologia, tantas as conquistas da biologia, da bioquímica, que fez com que nós tivéssemos ampliado enormemente de 1 bilhão de pessoas em 1900 para 7 bilhões e pouco agora no 2016. Esse avassalador crescimento da população humana é acompanhado também, do ponto de vista dos recursos que nós temos para a sobrevivência, é acompanhado também de uma nova... Eu vou falar de uma outra maneira. Nós tivemos o rádio que comunicou através da voz, a TV que transmitia imagens ao vivo, mas as coisas eram todas assentadas num mindset, numa maneira de perceber a sociedade que era fácil de compreender essa emergência das nações a partir do final da Segunda Guerra Mundial para um grande divisor de águas, desde a queda do Muro de Berlim em 1989 até os dias de hoje. O que aconteceu, de fato, nesses últimos 16 anos que nós estamos aqui nessa incrível percepção nova da própria sociedade? O que ocorreu é que tem uma percepção mental nossa e vivenciada fortemente pela nossa população aqui no Brasil, por exemplo, de que nós pertencemos a um único contexto social. Esse rompimento das barreiras, essa percepção nova em que nós interagimos com milhares de pessoas às nossas mãos, através das telas que estamos todos acostumados, faz com que tenhamos que repensar quais eram os pilares, quais eram os fundamentos da sociedade antes de 2000, durante o século XX, compará-la com os fundamentos que nós precisamos construir na atualidade. Vocês não tenham dúvida, meus amigos professores, meus colegas, porque eu também sou professor de pós-graduação em inovação e design de serviços. Essa mudança alterou completamente a nossa sociedade. Infelizmente, nós vivemos num país de uma tradição aristocrática, de escravocrata e de ocupação de imaginário construído nos centros de produção de ideias, em que nós ficamos quase que subalternos. Durante esses 500 anos de sermos subalternos, não teve problema maior até desde que passamos, então, a interagir através desse fenômeno incrível que a espécie humana conquistou, através, evidentemente, de empresas, de tecnologia, etc., que é a internet, e a sua percepção de sociedade. Ora, vocês que são professores, vocês que estão nos colégios, vocês que estão com um projeto de país enguiçado, porque nós ainda não encontramos o nosso próprio devenir, o nosso próprio vir a ser, nós estamos fazendo ele hoje, mas a sociedade não nos acompanha. ela é muito mais rápida, ela é muito mais intensa. Então nós precisamos mudar o modo de nos relacionarmos com esses alunos, entre aspas, né?
Aliás, educare vem do latim, que significa pensar para fora, levar para fora. Nós saímos do ambiente de casa, da família, para o mundo. Esse nosso mundo, até bem recentemente, nos anos 2000, para trás, era o mundo da casa, da rua e do bairro. Eventualmente, da nossa percepção de mapa, de geografia, e aquilo que construía no imaginário pelas informações que circulavam através da intencionalidade comercial das TVs. Ora, em menos de 16 anos, isso tudo se transformou. Essas pessoas jovens cresceram, nós estamos no bônus demográfico. Quando eu nasci, meus amigos professores queridos, a população do Brasil era de apenas 46 milhões de pessoas. Hoje, nós somos 205 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas eu estou vivo, eu estou de pé, eu estou lúcido. Então, nesse tempo da minha vivência, quantas cambalhotas populacionais nós demos? Mas só para dar um exemplo do que aconteceu de fato de importante nesse crescimento populacional, lembrá-los que em 1980 a população do Brasil era de 100 milhões de pessoas. Em 35 anos, 36 anos, nós dobramos essa população. E essa dobra de população implica dizer que a distribuição etária cresceu para o território da juventude. Hoje nós temos esse bônus demográfico significa que nós temos muito mais jovens do que velhos e crianças. Esses jovens na faixa da população que é economicamente ativa ou está prestes a ingressar no mercado de trabalho para a sua sobrevivência, para esse educar, esse pensar para fora, que nós temos uma parte a contribuir fortemente para isso, essa gente é prevalente na nossa sociedade. E junto com essa gente que é prevalente na nossa sociedade, nós não podemos esquecer que todos eles têm esse negocinho na mão. E essa coisa na mão, nas telas, altera a percepção do coletivo, porque não tem mais fronteira, não tem mais bandeira, não tem mais hino. É assim que eles veem. Será que nós estamos preparados duplamente, do ponto de vista pessoal, que é a minha provocação para vocês, fazer com que vocês pensem que precisa refletir sobre isso, e refletir não é só organizar o pensamento, não, tem que exercitar. Provavelmente eu não tenho a menor dificuldade de afirmar que 100% dessa audiência tem seu smartphone. 100% dessa audiência tem um número de celular. 100% dessa audiência tem acesso à internet. Mas os seus alunos, aquelas pessoas que nós estamos contribuindo e conectando para elas pensarem o mundo, para esse ir para fora, todos têm também. E nós numa condição de aprendizado, eles numa condição de espontaneidade daquilo fazendo parte do seu cotidiano. Aí existe um gap, existe uma faixa de coisas entre essa percepção nossa, para aqueles que têm mais de 30 anos, por exemplo, e a garotada. Infelizmente, a nossa profissão de professor, sobretudo do professor, aquele que está na base da formação, né, da educação, essa gente não está colocada no primeiro plano da sociedade. Nós ainda disputamos coisas como valorização profissional. Imaginem vocês se nós tivéssemos que discutir numa reflexão forte sobre o que significa essa sociedade, se nós tivéssemos que discutir que vamos valorizar ou não valorizar o professor. Imagina a importância disso, imagina a importância que tem nós sermos os conectores de um pensamento para fora, de um pensamento para o mundo, sobretudo no momento em que o mundo agora está à disposição na palma das mãos. Então, eu vou fazer duas reflexões rápidas, seguidas de algumas informações do ponto de vista numérico, do ponto de vista de métricas, para, com vocês, tentar fechar um pensamento que é um pensamento que não me abandona. Eu tenho que ser atual, eu tenho que estar presente na sociedade em que eu vivo. Eu não posso permitir que aquele 1946 de celebração do fim da Segunda Guerra, quando eu nasci, esteja comandando
os meus destinos, os meus pensamentos de hoje. Não, ele está na minha raiz, mas eu hoje estou verificando uma nova necessidade de repensar aquilo que eu aprendi na minha formação de engenheiro, na minha formação de filosofia, na minha formação de design de serviços, na minha formação de trabalhar na ONU numa perspectiva global nessa extensão. Então eu queria chamar a atenção de vocês através de um timeline, através de uma sequência de dados e que nós poderemos talvez fechar melhor essa conta daquele recado carinhoso e de coração que eu tenho para dar para vocês. Vamos dar uma olhada numa sequência de coisas que começa no ano de 1964. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 1964, o João Batista estava completando 18 anos de idade. Claro que é contemporâneo de um movimento forte de transformação dos destinos de governo da nossa sociedade brasileira, mas vamos deixar esse lado ditatorial em segundo plano, vamos olhar para a nossa sociedade, como é que ela cresceu e como é que ela chegou até aqui. Então vamos dar uma olhada nos números de 1964 e venham comigo. Vamos olhar para essa imagem aqui dos 70,9 milhões de pessoas que existiam no Brasil nessa ocasião de 1964. Hoje, nós já somos mais de 200, aqui a fonte é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE. Meus amigos, 71 milhões de pessoas para 205 é uma diferença. E eu vivenciei esse crescimento, eu sou parte, eu sou vivente, eu sou presente e sou atuante nessa coisa. Nós crescemos 2,8 vezes é o quanto a população brasileira cresceu nos últimos 50 anos. Isso significa que nós dobramos, depois dobramos de novo e depois quase triplicamos o nosso número de brasileirinhos aqui, né? Que o primeiro brasileirinho foi a relação carnal entre o português e a Índia, né? Que nasceu um brasileirinho, que não era nem português nem índia. Agora somos quase 205 milhões de pessoas aqui no Brasil. Cresceu muito. A expectativa de vida, nessa ocasião, dos meus 18 anos, era de 53 anos e meio. Um pouquinho antes, eu vivi uma das coisas mais inquietantes para um jovenzinho. Sabe o que era? Eu no colégio, lá no Colégio Brasil, em Niterói, onde eu estudava, era um colégio grande, muito organizado, com inspirações militares, né, que era a formação da disciplina, etc. Mas nesse dia, eu lembro perfeitamente, eu aprendi o que era expectativa de vida. E nesse dia que eu aprendi o que era expectativa de vida, meus amigos, eu aprendi que a expectativa de vida no Brasil era de 53 anos. 53 anos. Eu olhei para o lado, olhei para os meus pais, falei, quando chegar a 53 anos, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Caramba! Bom, isso ficou guardado lá no Hellicott, né? Da substância de referências de percepção assim, holísticas. Né? Quando eu fiz 53 anos, eu dei uma festa. Também não expliquei por que eu estava dando uma festa 53 anos. E foi ótimo, porque eu pude limpar essa angústia que eu vivi tanto tempo quando era jovenzinho, que toda vez que eu olhava para o meu pai, perguntava quantos anos ele tinha. Ele falava, por que você quer saber quantos anos eu tenho toda hora? Você não sabe de cabeça? Não, eu quero que você me diga. Aí ele me dizia 38, 50, 40, 45. Eu falei, Costa, está chegando lá no 53, já vai morrer. E eu não morri. Ele já morreu, coitado. Não sei se coitado, né? Quase 90 anos já morreu. Tá bom, foi lá, transcendeu, foi para outro status de vida. E eu ainda estou aqui, em pezinho, vivo, falando para vocês. Então, essa expectativa de vida de 1954, de 53 anos e meio, é algo muito importante, porque hoje a nossa expectativa de vida já está beirando aí o 75 anos. Não teve próximo slide, né? Assim, eu continuo lá, né? Então, é assim, essa expectativa de vida que estava presente na construção de distribuição populacional, que era de 53 anos e meio em 1964, na atualidade já chega perto dos 74 anos. 74, 75.
conforme vocês estão vendo aí no slide. Isso é muito importante perceber, porque nós vamos ver que é incrível a quantidade de jovenzinhos com menos de 1 ano de idade que morria nessa época. E se nós compararmos com hoje, vocês vão ficar, assim, estupefactos. Que os recursos que nós adquirimos ao longo desses 1964 até então foram muito grandes. Vamos olhar para o próximo slide e ver o que nós temos de informação para vocês aqui e vamos construindo esse conhecimento. Os brasileiros que se matricularam no ensino superior em 1960, em 1960, meus amigos, nós tínhamos 93.700 alunos no ensino superior. A USP hoje tem quase 50 mil. Nós, como vocês estão vendo aí no slide, em 2012 tínhamos matriculados no ensino superior 7 milhões de pessoas. Então, de 1964 com 90 mil e agora com 7 milhões. Há uma diferença muito grande. Essa população vai se construindo com um conhecimento que vai pressionando na direção de nós termos mais ciência no nosso cotidiano e menos bobagens, né? 4 em cada 10 pessoas nessa ocasião eram analfabetos. Não sabiam ler nem escrever. 4 em 10. 40% das pessoas. Hoje, nós já falamos em menos de 1. Ou seja, praticamente, nós podemos imaginar que as pessoas podem hoje, sem nenhuma dificuldade, transitar aqui na cidade de São Paulo, cujas informações estão todas por escrito nas ruas, pendurado em tudo quanto é poste por aí. Mas antes não podia não, porque não sabia se orientar. O alcance do analfabetismo na área rural, que era de 55%, hoje já está na faixa de 21%. E o que nós podemos perceber com isso é que a própria construção da sociedade distribuída pela população rural hoje também é bastante diferente. Nos anos 64, essa população era da ordem de 80%. Hoje, praticamente, aqueles boias frias, aqueles cortadores de cana são substituídos por uma máquina que faz o serviço de 100 pessoas. Então, o Brasil também avançou bastante no agronegócio e nós temos hoje também uma ocupação urbana que não era, comparativamente, nós hoje somos mais de 84% da população brasileira dentro do tecido urbano. Quando na ocasião ali do 1964, que é a nossa referência, nós estávamos aí perto dos 70%. 45% dos brasileiros viviam em áreas urbanas e atualmente são 84,3%. Andando um pouquinho para frente, só para ter uma ideia de como é que se constitui o plano reprodutivo, o plano familiar, em 1964, a média de filhos por família era de 6. Na verdade, um pouquinho mais, 6,2. Hoje, já estamos aí com 1,9. E as mulheres já ocupam a força de trabalho e são prevalentes na educação superior. E no gerenciamento também. Nas empresas burocráticas, tipo banco, que exigem tecnologia, a presença feminina hoje é absolutamente majoritária. E essas mulheres estão voltadas para o mundo. No entanto, essas mulheres lá atrás faziam cursinho para professorinha como alternativa ao silêncio do casamento, porque praticamente não tinham acesso ao trabalho qualificado. O ensino, antes, a ser professorinha, era uma alternativa, ser professorinha ou ficar dentro de casa. Então, era uma saída para uma atividade. Isso também não foi muito bom para nós, porque tirava o direcionamento populacional para que país nós estávamos trabalhando. Esse país, essa é a sociedade para a qual nós trabalhamos, está dentro da nossa atividade, presente no cotidiano. Ele não pode ser algo que vai ser construído por outrem, lá do outro lado. Não, ele faz parte, desde os primórdios até dos primeiros tempos de educação, até uma educação qualificada e com grande componente científico que nos dá uma visão de mundo hoje. Porque imaginem vocês, se nós ainda
quanto nós precisamos ainda da ciência para poder compreender esse mundo que nós nos encontramos. E nós ainda do Brasil, infelizmente, como eu dizia, com a nossa sociedade necessitando de uma crise epilética de destino, tá certo? A gente precisa sacudir, precisa desfazer essas mazelas horrorosas que cercam que estão presentes nas nossas instituições, para que a gente possa pensar o coletivo, para que esse coletivo que já está presente através das telas das conexões e da hiperconexão da internet, esse coletivo faça parte do nosso cotidiano. Para isso, o colégio tem que ter um outro destino do ponto de vista de para onde estamos indo, os professores têm que ser valorizados, têm que ser capacitados, têm que estar presentes, têm que ser equipados, têm que aprender, como fizeram na Finlândia, por exemplo, vou citar esse exemplo aqui, foi engraçado, na Finlândia, né? Juntaram lá 5.000 alunos do ciclo médio para ensinar os professores como é que usava a internet. E não tem nada demais, nós invertemos foi a primeira vez, do ponto de vista educacional, assim que eu me recordo, de algo que me chamou a atenção, em que os alunos que davam aula para os professores. E hoje são esses alunos, essa garotada que está aí conectada, que precisa nos ajudar a ajudá-los. E para isso a gente precisa aprender como eles aprendem, sem aqueles empacotamentos, aquelas embalagens que nós aprendemos quando éramos criança, porque todos nós somos, nós professores, certamente, não somos nativos digitais. Os nossos alunos são. Eu queria falar um pouco também, voltando àquele pontinho, olha só esse slide que eu tinha falado para você nessa imagem, do que seria essa coisa de trato social, de segurança de viver. Em 1964, morriam a cada 1.000 nascimentos 131. Morria. Não chegava ao termo de um ano. Hoje nós já estamos com 15. Ou seja, o nosso mundo melhorou do ponto de vista de possibilidade de vivência. Nós precisamos continuar nessa luta nossa para andar para diante. Vamos ver uma outra imagem. 22.700.000 pessoas era o número de brasileiros que trabalhavam. Na atualidade, nós já somos 100, praticamente, aqui 93, com dados de 2010 e 2012. Mas nós já somos 100 milhões de pessoas na população economicamente ativa. Meu amigo, 100 milhões, meus queridos e queridas, 100 milhões de pessoas economicamente ativas, hoje, é mais do que a população de 1964. E eu quero falar uma coisa para você, voltando àquele detalhezinho que eu achei ótimo da chamar atenção para a participação feminina no mercado de trabalho, a participação feminina no processo decisório do que nós temos para adiante. Quando eu, lá em 1964, entrei para uma escola de engenharia federal, não paguei um centavo nem da entrada na saída. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, nós éramos 400 alunos. 400, na escola inteira, né? Pois bem, meus amigos, minhas amigas, tinha uma mulher. Ana, calculista, só um cabeção suportaria 399 contra 1. Tinha uma moça, queridíssima, apreciada por todos, porque era de uma competência incrível. Se você olhar hoje para uma escola de superior no Brasil, a participação feminina quase que a gente pode garantir que supera a participação masculina. Isso é muito importante, porque a matriz equipada, conhecendo ciência, estando pronta para entender o mundo, vai reproduzir uma sociedade muito melhor. Eu espero que as criancinhas que estão nascendo hoje, no 2016, quando elas estiverem num período parecido como esse que eu estou tentando trazer, de 1964 até aqui, lá na frente, tá certo? Nós tenhamos a prevalência de fato, reproduzir a sociedade de um contexto muito mais consistente do que esse que nós estamos enfrentando agora. Vamos olhar um outro número. A quantidade de cidades no Brasil, em 1960, era de 2.766 cidades, municípios. Hoje nós somos 5.565, número de 2010. 17% era o peso da carga tributária no PIB. O que acontece hoje? O peso da carga tributária no nosso país, ou seja, aquilo que é arrecadado da receita dos cidadãos, já ultrapassa os 35%.
Ou seja, antes nós estávamos contribuindo com uma parcela relativamente pequena comparada com a de hoje. Não sei se nós estamos usando bem toda essa montanha de dinheiro que é arrecadada da sociedade. As notícias estão à larga para mostrar a grande maioria dos pressupostos de gasto com a nossa sociedade, inclusive com o salário, pequenininho, que nós somos atribuídos numa sociedade como essa, que precisa tanto da conexão do conhecimento técnico e científico. O IBGE diz que a população brasileira de 2014 já chegou, isso aqui é número de 2 anos atrás, nós estamos bem no começo de 2016, né? Já chegou aos 203 milhões e 200 mil pessoas. Com essa montanha de gente que nós temos pela frente, eu quero dar mais alguns números para provocá-los a refletir que nós estamos numa condição completamente diferente daquela de 16 anos atrás, ou então de 1964, nem se fala. Vamos olhar para esses números aqui do total de sites que nós temos hoje na internet. Todo mundo sabe o que é google.com, não é isso? Ou google.com.br. Vamos buscar um site lá. Quantos sites tem? Meus amigos, esse número aqui foi de hoje de manhã, dia 17 de fevereiro, que eu peguei hoje para vocês. Esse número daqui é fresquinho e ele é dinâmico, ele vai crescendo. Eu flagrei essa imagem para mostrar para vocês. Nós temos quase 1 bilhão de sites. O que você quiser tem. O tema que você quiser está lá. O assunto que você quiser prospectar também está à sua disposição. Mas não mais só apenas à nossa disposição, que estamos criando uma racionalidade para acessar. Não, a garotada nasceu dentro disso. Esse que está sentado, eventualmente, onde você está numa plataforma e aquele monte de criança na sua frente. Essa gente está dentro disso daí. O Brasil, essa outra imagem também é muito interessante, porque ela mostra de 2006 a 2014, nós saímos de 53 milhões de usuários de internet para 107 milhões. Nós olhamos para uma população de 200, metade da população está ali, conectada. Um outro interessante é esse daqui, os usuários de internet no mundo. Essa garotada, e nós inclusive, mas eles são muito mais do que nós, não é isso? Essa garotada hoje compõe uma sociedade conectada de 3 bilhões 309 milhões e 286 mil 195, já deve ter dado uma monte de rodadas aqui agora. A internet no mundo também cresceu, segundo esse gráfico que nós estamos vendo aqui, de 1993 até 2014, veja a curva ascendente que nós estamos experimentando. 3 bilhões na atualidade, né? Um pouco mais de 3 bilhões, e praticamente zero quando eu trabalhava para lutar pelo futuro do nosso planeta junto com a Organização das Nações Unidas. E por último, eu quero chamar a atenção de vocês para como é que é o cenário do mundo digital, do mundo conectado no Brasil. Este sim, nos pressionando a repensar a nossa relação coletiva. Nós somos 208 milhões, internet users, as pessoas que estão usando a internet no Brasil já são 120 milhões, usuários ativos das mídias sociais são 103 milhões, as conexões de mobilidade, ou seja, através das plataformas móveis que a gente usa na mão, né, já somos 267 milhões de conexões ativas, mais do que gente. E os usuários da atividade social na mobilidade já chega a 88 milhões de pessoas. São para essas pessoas que têm essa pressão de percepção da sociedade hoje única no planeta, e nós caminhamos para isso, finalmente uma espécie de retrocesso para a nossa condição de uma única espécie, com essas diferenças culturais que certamente vão existir sempre, toda vez que se agrupam pessoas, mas com uma percepção de que nós somos uma única espécie. E esse planeta para o qual nós precisamos tanto de uma atenção, merece e precisa e urge que a nossa dedicação, e ninguém é professor por acaso, nem psicólogo por acaso,
nem médico por acaso. Ou seja, tratar da espécie humana, tratar do destino da nossa civilização é o mais prazeroso dos temas de trabalho. Nós vamos continuar lutando para que nós tenhamos uma educação que seja, de fato, uma preparação para fora. Não mais uma preparação para fora, para a calçada, para a rua, para o bairro, ou para o Estado, para o município, para o Estado, nem para o país, mas uma preparação, de fato, para o mundo. Porque isso urge no nosso país. Do contrário, nós vamos ficar para trás. E esse para trás é muito doloroso para nós. Vamos tentar reagir e sejamos nós um vetor, uma flecha lançada para esse futuro. Muito obrigado por tudo, essa atenção que nós pudemos desenvolver até então. Felicidades para todos. Namastê.